Bom, queria agradecer você mais uma vez pela sua audiência, pelo acompanhamento dos nossos podcasts, e hoje nós estamos aqui com uma das pessoas mais referendadas na área de mineração, um grande amigo, um grande profissional, um grande empresário, um grande CEO. Estamos aqui com uma agenda muito difícil, com muita dificuldade, mas conseguimos trazê-lo aqui, que é o nosso grande amigo, Dr. Paulo Mins, que vai nos brindar hoje aqui com uma aula, né, sobre um pouco da história da vida dele e um pouquinho também sobre a área de mineração, né? Foi considerado aí talvez o maior minerador, o maior referência e CEO da área de mineração do Brasil, e se é do Brasil mineração é referência, é um dos maiores do mundo. Então, realmente eu gostaria de agradecer muito a presença do Paulo Minsk aqui, um grande amigo, nos conhecemos lá na França e somos conterrâneos aqui, mas já entrando realmente aqui no nosso bate-papo, agradecer, né, Dr. Paulo aqui. Eu estou com um currículo aqui, mas é tão grande o currículo, né? Foi presidente da Anglo-América, na área de diretor, enfim. Mas tem, né, Lago Resource, tem uma bagagem enorme, e estamos aqui hoje e vamos bater esse papo e agradecemos mais uma vez a sua presença, meu amigo. Muito obrigado por participar com a gente aqui. E vamos contar um pouquinho, e começaria aqui na realidade perguntando assim, um pouquinho da sua trajetória, o que te levou, né, apesar da gente estar em Minas Gerais, né, o que te levou um pouquinho para mineração, como é que foi essa sua carreira acadêmica, depois profissional, depois presidente de grandes empresas, né, de capital aberto, com fundos internacionais, com investimento, uma das referências aí na área de mineração. Né, um bate-papo aqui para a gente começar. Felipe, muito obrigado pela oportunidade, né, desse podcast. Muita generosidade sua, né? Todos esses elogios. Eu vou acreditar porque você está falando. Não, o currículo é grande, viu? Se eu ler aqui, não vou ficar meia hora só lendo o currículo. Eu vou dizer para as pessoas, porque essa parte de CEO, eu sou um exemplo talvez de trabalhador, de gente que gosta de fazer a coisa bem feita, que gosta de leva em consideração as pessoas, né? Que procura fazer um trabalho que a gente vê que vale a pena, mas realmente não tenho esse status todo, né? Somente não, ele está falando que não tem, mas olha só, formado em engenharia pelo FMG, MBA em gestão empresarial, FGV, em Ohio University, formado também em economia pela Fundação Dom Cabral, em finanças avançadas também pela FGV, programa de gestão avançada lá do INSEAD, do qual nós somos colegas de sala, 33 anos de experiência na área de mineração, e atuou em grandes empresas, aí MBR, né, na CIF, né, MG Group, Magnesita, Anglo-América, Lago Resource, CEO, enfim, né, e atualmente presidente de uma grande empresa, né? Isso aqui eu resumi, né? Foi um bem resumê. Eu tô feliz que você pegou um currículo 5 anos do lado de trás. Tá vendo? Tá ainda, inclusive está desatualizada ainda. Foi 1985, né? Então tem. Aí, tá vendo? Fazer quase 39 anos aí. Mas minha posição hoje é de CEO da Lithium Ionic, né? Eu não sou presidente lá, não. Sim. Mas pouco importa. Eu acho que o cargo é um detalhe. Importa é aquilo que você constrói, né? A história que você deixa, principalmente junto, seja as pessoas com quem você esteve, junto às comunidades em que você atuou. Isso é que vale a pena. Ô Felipe, é interessante, eu tive um diferencial que eu tenho, acho que talvez para os outros engenheiros de Minas, eu atuei muito pouco em minério de ferro. A MBR foi uma experiência lá em 94, 93, e desde então eu só trabalhei com metal diferente. Nióbio, tântalo, né, a exemplo da MG, lítio, que foi desenvolvido lá na época, em 2000, e hoje eles estão bombando. Tanto famoso hoje, né? Cromita, cassiterita, vanádio, né? E um diferencial que eu vejo, acho que talvez 4 características interessantes.
que hoje em dia é muito falado, e eu vejo essas características desde o início, nessas passagens todas. Eles falam muito de aproveitar rejeito, né? Nós temos que ter uma economia circular. Eu desenvolvi o lítio lá na MG, desenvolvi titânio na operação da Largo, né? Da Largo Inc. A gente aproveitava resíduo de alumina para enriquecer a argila e produzir uma bauxita sintética na magnesita. Então, sempre agregando valor a partir da atividade da mineração. Uma outra característica, o pessoal fala muito de agregar valor aos produtos minerais, né, para não vender de uma forma natural. Nesse período todo, a gente produzia ferro vanádio, produzia óxido de tântalo, né, ferro nióbio, fazia óxido de vanádio de alta pureza para a indústria espacial. Foi desenvolvido durante a nossa atuação na e só um parênteses, né? Assim, a gente vem de uma área do estado de Minas Gerais e tudo, minério, e eu lembro lá atrás, né, aquela tabela periódica, né? A gente ficava lá olhando aquela tabela e eu ficava pensando assim, pô, tabela periódica, né? O que significa a tabela periódica, para que serve e tudo, e hoje a gente vê, especialmente, né, atualmente, que as questões de carro elétrico, essas questões de energia renováveis e tal, e as questões de terras raras, né? E as pessoas ficam, especialmente em Minas, no Brasil, o minério de ferro. Mas para quem não sabe, né, o valor agregado desses outros minerais é muito maior do que o minério de ferro, né? Em relação à tonelada, em relação à quantidade, em relação ao que significa ser as questões de nióbio, lítio, acho que grafite, grafeno, quer dizer, eu não sou especialista, né, mas estamos com um especialista, mas é essa pergunta, né? Existem todos esses outros minerais que às vezes a gente não ouve falar tanto, mas que tem tanto valor agregado e é tão importante, né, hoje no mundo, e que tem tanto valor, né? O minério de ferro é fantástico, tá? Desde 2004, né, com o início dos investimentos na China de infraestrutura e industrialização mais pesada, o minério de ferro ele alcançou patamares nunca imaginados. Em 93, 94, quando eu estava na MBR, realmente era muito esforço para ganhar pouco. E depois ele, né, os últimos 20 anos, cresceu demais, né? A margem foi altíssima e o Brasil aproveitou em parte. A gente produzia, lá nessa época, 2005, mais do que a Austrália. Acho que é BHP, a gente produzia, né, 360 mil toneladas, eles produziam menos. Hoje eles produzem mais de 900 milhões de toneladas, mais de 900 milhões de toneladas. A gente fica ali quase nas 400. Então, o minério de ferro faz um trabalho fantástico, tem gerado muito valor, mas poderia ser melhor, né? E eu percebo que a sociedade não reconhece a mineração como um fator de desenvolvimento da economia, um fator de desenvolvimento social, né? Não só para quem trabalha na mineração, mas para toda a sociedade. Tem até um ponto, né, Paulo, assim, depois a gente entrar um pouco nessas discussões e tudo, mas é um ponto meio conflituoso, assim. O Brasil é um país emergente, a gente não pode falar que o Brasil é um país de primeiro mundo, porque não é, né? A gente tem muita miséria, muita dificuldade, as questões aí que a gente estava discutindo até um pouco antes do nosso podcast. E, por outro lado, a gente tem uma discussão em relação à questão ambiental. E essa grande dificuldade de extrair o minério, né? Você tem a RIMA, licença ambiental, LO, quer dizer, você tem um grande dificultador para tirar essa riqueza e transformar essa riqueza que está aqui no nosso solo, que, né, graças a Deus, Deus nos deu, mas que isso se torne um benefício para a população, né? Eu vejo que tem uma dificuldade. Ao passo que você vê nos países de primeiro mundo, licença, claro, gente, claro, tem que fazer uma coisa ambientalmente, né, conservar. Hoje tem inúmeros processos que são excepcionais, muito bons para a natureza e tudo, mas por outro lado, você tem assim, uma pessoa às vezes passando fome, com dificuldade, que poderia estar trabalhando, trazendo esse recurso
para a população e a gente tem essa discussão aqui no Brasil, né? Felipe, a mineração não reclama das exigências ambientais. Aliás, a gente tem feito mais do que é exigido, tanto na parte ambiental quanto na parte social. Né? O que a gente gostaria de ver é um processo mais ágil, porque os ciclos das minerações são longos, mas eles existem. Claro. Duram 6 anos, né? Dependendo do metal. Mas o processo de licenciamento não pode durar, às vezes, 8 anos, 10 anos. Isso é uma loucura. Existe, né? Então, não é reduzir a exigência, pelo contrário. A indústria da mineração tem trabalhado para ser uma indústria ambientalmente responsável, socialmente responsável e cada vez mais há muito tempo. Né? Você falou da parte ambiental. Deixa eu comentar um detalhe que as pessoas talvez não saibam. A mineração ocupa 0,02% do território brasileiro. Eu estou falando a mineração industrial. Eu tirei garimpo dessa conta. Tá? Muito provavelmente a população sabe disso. Porque a propaganda é tão ruim, entre aspas, né, populacional, é uma propaganda tão, às vezes, danosa que as pessoas nem sabem para que serve, para que mas está prejudicando o meio ambiente, ponto. É isso, mas não sabe o que é, na realidade, no final do dia. Né? Esse número, né, são 170 mil hectares e eu estou incluindo todo o impacto da mineração. A cava, as pilhas de estéreo rejeito, barragens, as instalações, as barragens, quer dizer, toda a área que é impactada. Isso não foi medido e apurado pela mineração. Isso é o MAP Biomas. Né, que usa as imagens, é dado, inclusive ligado ao setor ambiental. Sim. 170 mil hectares para gerar o benefício que a gente gera. Né? E depois que a lavra termina, você recupera aquela área. Tem exemplos fantásticos, seja na zona da mata, que a CBA tem feito trabalhos, os produtores, eles ficam felizes quando a CBA vai lavrar a bauxita na fazenda deles, porque o resultado posterior é de mais produtividade, de uma mata com índices ambientais melhores do que tinha. Né? Então, a mineração ela sabe fazer e sabe recuperar. Né? Se o Brasil não está bem ambientalmente, não é 0,02% que é o responsável por esse assunto. Não, de forma nenhuma. E Paulo, aproveitando a sua presença, a gente tem que também separar o show do trigo. Quer dizer o seguinte, você tem empresas profissionais e tal, que eu vou falar que seja 98% das grandes empresas e tudo, e você tem ali, eu não sei se eu posso chamar de garimpeiro ou de exploradores ali, que estão ali explorando de uma forma totalmente empírica. Mas a mineração como processo meio produtivo, empresarial, industrial, ela é totalmente padronizada, com processos, com meio, com atividade. Não é aquelas pessoas que estão achando que o cara coloca lá uma reta escavadeira, coloca um negócio e vai tirando a forceps. Não é isso, né? A gente sabe que isso não existe mais no Brasil hoje, praticamente. A gente cita, e garimpeiro não é problema. Se ele tem um direito minerário, claro, se ele tem uma licença ambiental, perfeito. Claro. Não tenho nada contra o garimpeiro, aquele produtor individual, sem problema nenhum. Sim, claro. O que a gente não pode compactuar ou apoiar é a lavra ilegal. Aquela que não tem compromisso com o meio ambiente, que não tem nenhum documento, nenhuma autorização, muitas vezes minerária inclusive, e faz um estrago com muito pouco retorno. E acaba que a publicidade negativa mancha toda uma infraestrutura que está ali, todo um setor que às vezes é 0,1 do que realmente acontece. O que a gente lida muito aqui no escritório, né, com empresas na área de mineração, 99% totalmente legais, totalmente... Deixa eu te falar, o garimpo hoje representa uma área maior do que a mineração industrial. Pois Aí. São 198 mil hectares. Então, quando você vai para o Pará, por exemplo, você tem muito garimpo de ouro, a destruição dos rios, que geralmente estão nos igarapés, é uma mineração que atua muito na superfície.
então ocupa uma área muito grande, gera um benefício social muito baixo, né? Os trabalhadores não têm nenhuma garantia de emprego, leis trabalhistas, nem nada, não tem um controle ambiental, né? Você tem não paga impostos. Você sabe qual que é o percentual de imposto pago em média pela mineração legalizada? 34% do faturamento. Normalmente as pessoas falam 34% do lucro, né, que é o que as empresas pagam, etc. Não, é do faturamento. Cada R$3 que ela fatura, porque ela vende vai para o governo. Para poder fazer os seus projetos sociais, para fazer o bem da sociedade. E aí a gente fala, puxa, ele ocupa uma área muito pequena, paga muito imposto, a gente tem uma geração de emprego altíssima, por hectare, em média são 10 empregos por hectare. Esse número é 30 vezes maior do que a agricultura. Agricultura, não estou colocando pecuária não. Pecuária realmente gera pouco emprego. Agricultura tem uma mão de obra muito mais intensiva e a gente consegue gerar 30 vezes mais por hectare. Aí você fala assim, mas será que... O que mais, né? Será que é só isso? Os gases de efeito estufa, só 0,5% é gerado pela mineração. 0,5%. Falei, puxa vida, estou achando que mineração não é esse vilão todo que às vezes a sociedade pinta. E tem um ponto muito curioso. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Ministério Público Federal e na Procuradoria da Fazenda Nacional, mas tem um dado muito importante que a vida toda eu convivi muito com isso, né? A gente tem um escritório de consultoria há 22 anos, eu sempre vi muito o seguinte: quanto mais aperta o cerco, quanto mais se dificulta, quanto mais se complica, mais aumenta as pessoas irregulares. Né? É uma coisa meio que, se você não tem a possibilidade de fazer alguma coisa regular e legal, porque no final do dia todas as empresas, e a gente está falando de investimento muito alto. Investimento na mineração não é uma coisa simples. Então a pessoa tem o CAPES, tem que o OPS, tem que fazer toda uma estrutura, né, financeira para o investimento. É toda uma dificuldade que o investidor no final do dia fala assim, olha, peraí, eu vou ter tanto dor de cabeça, tanto problema, né? Que, vou... Né? E aí você vê, quanto mais aperta o cerco, mais a ilegalidade aumenta. Né? A mineração, as empresas não vão para a ilegalidade, não. Sim, eu falo assim. Elas, infelizmente, não desenvolvem os projetos. Não ampliam sua produção. E é curioso, se você reparar, para que serve a mineração? Aquela imagem, né, que a gente escutava no primário, de que o ouro do Brasil ia para Portugal. Essa história criou um fantasma, imaginário, né? nas pessoas. Falaram, mas então isso não é bom não, Mas a realidade é outra. A mineração, ela gera as matérias-primas para as pessoas terem uma casa para morar. Ela gera matéria-prima para o hospital poder ser construído, os equipamentos do hospital poderem ser produzidos, os carros para as pessoas poderem transitar, o celular, o computador para poder trabalhar, as ferramentas, né? Todas têm metais envolvidos. E eu não estou dizendo que por isso vale qualquer jogo. Não, vale qualquer preço. Não é isso. A mineração tem feito cada vez melhor. Eu só estou dizendo que nós vamos continuar contribuindo para que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida, impactando o meio ambiente cada vez menos, preservando e contribuindo para o social ser cada vez melhor. E tem uma coisa curiosa: o planeta só vai conseguir se salvar, né, ter uma transição energética, ter uma redução da emissão de gás carbônico, né, a famosa descarbonização, se a gente conseguir produzir os metais para permitir novas tecnologias, como celular, como geradores eólicos, como placas solares. A mineração está presente 100% nessa história. Então, a contribuição da mineração para a vida melhor para as pessoas e para salvar o planeta
é 100% comprometido. Faz parte da mineração, né? E é uma coisa curiosa, né? Porque eu vou dar um exemplo aqui. Eu sou uma pessoa, me posso considerar, apesar de ter relacionamento na área de mineração, a gente tem, né, consultorias aqui no escritório e tudo, mas assim, quando você pega aquele filme Avatar, né, 1 e 2 lá, parece que o mundo gira em torno daquilo e que aquilo está destruindo, que aquilo está acabando, e aí mata. Eu não sei, né, a sua avaliação sobre aquele filme. Mas a primeira vez que eu vi o filme, me veio uma reflexão seguinte: poxa, será que realmente é esse Drácula aí mesmo e tudo? Porque eu sou de uma origem, né, minha família é de Conceição do Mato Dentro e tudo, e lá teve um grande projeto, tem um grande projeto, né, que é a Anglo-América e tudo, e eu posso falar uma coisa muito, muito interessante, uma coisa que eu fiquei muito feliz. Conceição do Mato Dentro é uma cidade muito pobre, a vida toda sempre foi. E depois foi a mineradora para lá. Começou com o Ike Batista. Se a gente tem que agradecer alguém hoje, esse alguém é o Ike Batista. Queria agradecer ele, porque ele é o responsável pela transformação da sociedade de Conceição do Mato Dentro. Mas, Paulo, você sabe que eu fiquei mais feliz em Conceição? A gente tem uma festa todo ano lá que faz da família, que é no interior lá de Conceição, uma roça que a gente tem lá e tudo, e vai a família toda, encontra a família. E eu tive a oportunidade, num sábado, ir num supermercado da cidade. Eu fiquei muito feliz, muito, porque eu vi muitas pessoas do qual eu não... Primeiro que lá não tinha praticamente supermercado. Então, o primeiro já foi supermercado para lá, né, uma marca muito boa, um supermercado lá, mas eu fiquei feliz demais, porque eu cheguei no supermercado e eu vi todos os carrinhos. Primeiro estava cheio o supermercado e todos os carrinhos do supermercado lotado de comida, de bebida, de enfim, de várias coisas. E as crianças, cara, assim, você via a alegria dos filhos, né, olhando para os carrinhos cheios de coisas cheias, e a maioria das pessoas com uniforme da mineradora. Então, isso foi uma coisa assim, gente, poxa, muitos anos eu não via isso aqui, né? E às vezes as pessoas falam tão mal da mineração, poxa, mas olha só que alegria, as pessoas estão aqui com as famílias, estão produzindo, estão ganhando dinheiro, estão inclusive aprendendo um ofício novo, porque você gera com isso, né, os funcionários que trabalham lá, tem educação, tem treinamento, tem toda uma qualidade que as pessoas... Então, assim, né, quando a gente vê todo esse histórico e aí a gente já não sabe um pouco se tem a ver com essa publicidade, propaganda e tudo, mas, poxa, que quão bom foi, né, a mineração para a Conceição do Mato Dentro. Com todas as discussões ambientais, que seja o que for, você vê uma criança feliz com o pai de família que trabalha lá com o carrinho cheio. Uma coisa que a gente não via antes lá. Felipe, quando a mineração atua numa área mais carente, né? E o interior da Bahia, por exemplo, é uma área muito carente que não consegue atrair nenhuma outra atividade econômica. Pois é. Né? Tá bom que agora está começando a parte de energia renovável, tem destacado também. Mas um exemplo... Mas que também não gera tanto emprego, né? Você pegar a mineração... O exemplo que eu tenho, né, atuando lá em Maracás, quando a gente fez 5 anos de operação. Isso na Largo. Na Largo, é. Uhum. É lá no interior, na área de Caatinga, já na Bahia. Sim, sim. E aí eu dei uma ideia, gente, por que a gente não entrevista as pessoas, né? Porque se a gente existe, é pelo esforço, pela dedicação das pessoas que estão aqui trabalhando. E aí, ótimo. Então, soltamos um filme, uma pessoa para fazer os vídeos. Uhum. E aí eles juntaram, né, os comentários, os depoimentos, passaram na festa que a gente fez. Não tinha como não se emocionar. As pessoas falavam assim, olha, o que eu tenho para falar é que antes eu não tinha perspectiva nenhuma, Maracás não tinha emprego, eu já ficava pensando, poxa, para onde é que eu tenho que ir, né, para poder ganhar fazer minha vida. E eu tive a oportunidade de entrar na empresa. Aqui a empresa me deu condição de melhorar do ponto de vista de habilidades, né? Eu formei em técnico, no caso era técnico eletricista,
fui promovido, aqui eu encontrei meu marido, né? Construí minha casa, hoje eu tenho filhos e posso sonhar. Isso não tem preço, né? Isso aí é fantástico. É fantástico. Então, o depoimento das pessoas, eu falo assim, puxa vida, todo o esforço que eu tive de dedicação aqui valeu a pena. Né? E esses depoimentos é isso que move a gente, porque a gente percebe o impacto positivo que a gente proporciona. Tem um dos projetos sociais que a gente tem lá, é aula de jiu-jitsu e judô. Pra você ter ideia, quando me levaram, eles sabem que eu gosto dessas coisas, né? De ajudar as pessoas. Me levaram, tinha um professor que dava aula numa garagem. Imagina. Não tinha nem tatame, era lona com borracha picada embaixo. As crianças não tinham kimono, era bem simplinho. Eu olhei aquela situação, falei, puxa vida, que dificuldade, né, que eles estão enfrentando. Mas eu via que as crianças tinham um brilho nos olhos. Só de ir, né, para esse ambiente. Que a vontade ali de fazer acontecer. Aí fui a segunda vez, falei assim, realmente esse trem aqui a gente tem alguma forma de ajudar. Nós tínhamos um alojamento que foi usado para construção, que ainda tinha uma parte que não estava sendo usada, porque várias outras já tinham sido doado para associação, de várias associações que a gente já tinha disponibilizado. A gente falou assim, olha, nós vamos ajudar vocês a fazer melhor ainda. E nós fizemos de um jeito fantástico, porque a gente falou, nós vamos dar todo o material, todos os equipamentos, mas quem vai ter que reformar e construir são vocês. Maravilha. A comunidade ali se juntou, reformaram, tem 2 tatames fantásticos, tem aula de estudo, salas de estudo, tem banheiro, tem cozinha. Então, fez uma área assim, extremamente boa para a comunidade, e as crianças vão para casa de kimono agora. Elas não querem tirar o kimono, porque elas falam assim, eu faço parte lá do jiu-jitsu, é o projeto de Equiriçá. Né? É muito projeto legal. Fantástico. Outro dia eles me convidaram para um evento, era troca de faixa. E a troca de faixa, cada criança levou a faixa nova para quem elas quisessem e ajudasse ela a colocar. E a criança chegou com um orgulho, a mãe totalmente emocionada, e ela ensinando como é que amarrava a faixa. Bicho, não existe. Não tem preço, né? Essa história que eu acho que é o verdadeiro julgamento da mineração, como é que ela atua, como é que ela impacta as pessoas, né? E isso faz a diferença. Então, a gente tem uma mentalidade e às vezes eu fico vendo assim, né? Eu tive a oportunidade, de morar fora do país e a gente tem um pouco de complexo, que eles falam desses complexos de vira-lata, né? Às vezes a gente mora fora e tudo e tem mania de falar mal do Brasil, né? E se parar para pensar, o Brasil tem um povo maravilhoso, tudo do bom e do melhor de uma terra pode ter, que Deus, né, pôde criar, tem no Brasil. Você tem alimentação, você tem tudo do bom e do melhor, você tem todos os minerais praticamente do Brasil. Agora, quando você para pensar, quando vem um investidor, né, o cara fala, pô, minério, Brasil tá referência em minérios, tipos de minerais e tudo, né? Mas quando ele chega aqui e ele vê um ambiente de negócio, ele fala, não pode. Eu prefiro ir, sei lá, ir para um outro país que não tem, às vezes, nem tanto recurso, nem tanto minério igual o Brasil. Mas eu prefiro investir muito mais lá do que aqui, porque o ambiente aqui é tão hostil, vamos dizer assim, do ponto de vista de negócio, né? Tanto minério, você não tem como escoar, você não tem transporte, você não tem logística, uma licença ambiental. Você começa a ver tanta dificuldade, né? E outra coisa, os prazos, né, que você falou, é tão longos que o investidor fala assim, poxa, eu vou para outro lugar, né? E o mundo inteiro compete, sim, né, com o Brasil, poxa, pelas oportunidades de projetos de mineração. Claro, gente, né? Não tem lógica, né? Eu sei que a gente tem que ter economicamente sustentável, ESG, hoje tem inúmeros programas e tudo, mas a gente tem que criar um ambiente propício para o investimento, propício para o desenvolvimento.
E as tecnologias estão mudando, a cada dia vem uma tecnologia nova. Se a gente não aproveitar essas oportunidades que o Brasil tem de explorar e aproveitar isso, nós vamos ficar, quer dizer, no final do dia, às vezes com o pires na mão. Se você pegar, só um parênteses, eu tive a oportunidade de ir na Noruega. Uma missão da FIENG, a gente foi para a Noruega e tudo. Quando eles contaram pra gente o que era a Noruega antes do petróleo e depois o que virou, você não acredita, era 1000 vezes pior que o Brasil. A Noruega era zero, a esquerda não era nada. Mas o ambiente propício para o negócio trouxe um investimento, trouxe tecnologia, pronto, colocaram um fundo soberano, exploraram o petróleo. Hoje você vê o que é a Noruega. A gente tem que fazer isso com o nosso recurso. O recurso natural está aqui, né? A gente tem que ajudar, tem que explorar, tem que fazer acontecer, né? Para que a gente possa usufruir. Né? Você pegando, eu não sei se é a Noruega ou se é a Finlândia, mas o primeiro-ministro ia de metrô no parlamento, né? Morava num apartamento funcional. De bicicleta. E zero assessor do lado dele. Zero. Tá sentadinho, bonitinho, indo fazer o trabalho dele, né? Tranquilo. Com compromisso social e com benefício para exercer a função que lhe foi conferida de maneira simples, né? Espartana. A gente precisa evoluir. Para chegar perto da Noruega, nós vamos ter que evoluir muito. E, Paulo, uma coisa que eu fiquei muito impressionado. Eu não falo norueguês, né? Tudo bem, falo inglês e tudo. Mas a forma como eles receberam a gente, eles falaram assim numa primeira reunião: o que vocês querem para investir aqui? O que vocês precisam para fazer? Eles querem fazer negócio. Né? Quando você pega os investimentos, você que está acostumado, né, com investimentos estrangeiros, com governança, com todas essas regras. Brasil, poxa, o que você precisa, o que vocês querem, mundo, o que vocês querem que a gente faça para vocês investirem mais aqui, né? Para que a gente possa aproveitar esses recursos disponíveis no mundo inteiro, de fundos que estão procurando bons investimentos. O que vocês querem que a gente faça, né, Paulo? Poxa, para trazer, né, tudo aqui para o Brasil. Né? O Brasil tem um potencial muito grande. Na mineração, ele é muito pouco desenvolvido, muito pouco identificado. Né? A gente tem um reconhecimento geológico muito baixo, né? E as condições não favorecem muito. Você vê que várias empresas grandes, elas não têm o Brasil como um país importante. Estou falando de mineração. É uma pena, uma pena. Extremamente relevante, mas o que é que as outras empresas grandonas, elas investem mais na Argentina, mais no México, mais no Peru, mais no Chile, e olha o tamanho do Brasil comparado a outros países. Não dá nem para comparar. E aí nós estamos perdendo a oportunidade, né, perdendo um bonde da história, que alguns de nós já perdemos, para poder ter mais desenvolvimento. O Felipe, quando a gente vê o que a mineração tem potencial para fazer, é fantástico. E às vezes as pessoas falam assim, mas ela destrói. Já comentei sobre a área pequenininha, né? Sim, desmatamento é menos de 2%, tá? O último índice que eu vi era 1%. Não. Desmatamento no Brasil no ano foi 2022. E fora o percentual que você tem que recompor. Isso. Recompor, às vezes, é mais do que o desmatamento. Se você observar o que acontece hoje na Amazônia, né? Nós temos uma série de queimadas, nós temos uma série de desmatamentos ilegais. A mineração tem condições de proteger umas áreas florestais enormes, porque ela gera valor, porque ela tem responsabilidade, ela tem governança, para poder exercer assim. Você fala assim, Paulo, mas de onde é que você tirou isso? A área de Carajás, você tem a Flona e você tem uma reserva indígena dos Caetés-Chicrins. Uma área enorme. Carajás, a Vale ocupa 3% dessa área assim, e mantém, é uma ilha bem protegida, com uma reserva, com uma floresta extremamente natural, com as minas lá dentro, ocupando 3% do total da área e preservando.
Se você, né, nós somos aqui de Belo Horizonte. Sim, claro. Se você olhar a Mata do Jambreiro, Rola Moça, sim, né, que todo mundo hoje... mas que nossa, que bom. Mineradora que preservou. Então, a mineração, ela tem essa capacidade. Eu, por acaso, quando estava em Maracás, tinha visto essa imagem lá do Carajás, eu falei assim, puxa vida, será que... Como é que é a nossa atuação aqui? Aí eu falei, nós temos uma área total de 4.700 hectares. A gente ocupava 340 hectares. Um percentual também muito pequeno. Muito baixo. E eu peguei as fotos do Google, né? Lá antes da gente entrar, depois que entrou, as áreas que a gente tinha em nosso poder, a gente cuidava. Deveria estar melhor do que antes. Um programa de recuperação de fauna e flora, porque parte dela já foi antropofizada. Uhum. A última foto falou assim, mas essa área está praticamente natural. Então, recuperada uma área enorme e por infelicidade, na redondeza, a situação piorou. O que era verde começou a ficar desmatado e antropofizado. Então, a mineração sim pode ajudar muito o meio ambiente. Ela pode sim, porque o poder público não tem condições de proteger a Amazônia, não tem condições de proteger o plano de reservas que a gente vê, né, tem no Brasil. E Paulo, assim, a gente está conversando aqui, obviamente, sobre um tema que você domina, é expert e tudo, mas eu queria, assim, só contar, assim, um pouquinho lá, as pessoas sempre perguntam, na realidade, a história das pessoas que vêm aqui, né, que são muito enriquecedoras, as pessoas querem saber e tudo. Mas como é que foi esse chamado, né, que você teve? Como é que contar um pouquinho da sua história até chegar hoje no cargo que você ocupa, da empresa que você ocupa, né? E como é que foi esse chamado que você teve aí? Não sei se foi na sua infância, familiares, quais foram as suas influências para que você fosse para caminhar e chegar onde você chegou, um cargo de tanta relevância hoje, né? Como é que... Contar um pouquinho aí pra gente dessa história aí. Minha história é muito comum, viu, Felipe? É bem simples. Acho que a mineração, eu entrei nela pelo histórico de família. Meu pai foi minerador. Ah, é? Meu pai sempre trabalhou com mineração, ouro e diamante, né, lá no Jequitinhonha. Ele era o minerador de fato? Ele desenvolveu uma empresa para produzir ouro e diamante, ele desenvolveu a tecnologia para recuperar diamante a partir de um equipamento que não era usado de forma nenhuma. Inclusive, ele desenvolveu uma tecnologia nova lá. De recuperação, tanto que foi vendida depois exatamente para a empresa aplicar em Angola. Ah, bacana. Né? Então... O meu pai, talvez você deve ter lido o currículo do meu pai para me elogiar assim. Ele sempre queria elogiar dessa forma. E o meu avô, por parte de mãe, operou a mina da Passagem. Né? Minha mãe, até os 17 anos, morava em Passagem de Mariana. Então veio do DNA então, já, né? Você já estava no berço, você já estava ali. Já estava lá. Né? Então, eu aprendi curioso, desde criança, passava as férias junto das operações de mineração, acompanhando. Entendi. A região lá do Jequitinhonha, na época do meu pai, ele que levou consultório odontológico. Mas o seu pai, ele nasceu aqui? Ele nasceu no Rio de Janeiro, veio estudar em Ouro Preto. Fez engenharia de Minas? Lá era Minas Civil, era metalurgia, era uma engenharia mais completa. Que na época era das referências, né? Sem dúvida. Aí conheceu minha mãe, né? Morava em Passagem. E, graças a Deus eu cheguei ao mundo. Depois de 8 filhos. Então tem uma história boa. Muito legal. Mas essa responsabilidade social eu via desde lá da década de 70. Né? Quando ele montou a mineração Tejucana em 1967. Como é que é o nome do seu pai? Alexandre Misk. Alexandre. E o consultório odontológico, o consultório médico, a escola, né, lá da região, era a empresa que proporcionou. Né? Essas regiões muitas vezes... E isso em quando? Nós estamos falando de... Década de 70. 70, né? Década de 70. 70, 80... Então, essa responsabilidade eu vejo presente desde lá de trás. Né? Uhum. E é uma coisa que o pessoal às vezes fala do ESG e essas coisas, né? Eu acho que a mineração ela melhorou muito do ponto de vista ambiental.
né? Porque a consciência ambiental antes da década de 70 era muito fraca, a gente não conhecia os fundamentos, né? Algumas atividades que meu pai fazia tinha todo o cuidado, mas isso foi uma coisa que foi desenvolvida, né? E hoje eu vejo que isso é uma característica já incorporada, né, nas boas práticas que as minerações atuam. Né? Falar de segurança do trabalho da mineração é impressionante isso aí a quantidade de esforço. Já está no DNA, né? Está no DNA. Né? Da mesma forma, o cuidado com o meio ambiente, o cuidado com as pessoas, seja seus funcionários, seja das comunidades próximas. Né? Isso é uma coisa já completamente incorporada na atividade de mineração. Se a gente observar a responsabilidade ambiental também, então a gente tem um papel importante e a gente quer executar cada vez mais. E é isso mais ou menos que eu tenho seguido. Aprendi de berço e fui aplicando no dia a dia. Né? Eu acho que a mineração deu essa oportunidade para mim. Eu fiquei uns 10 anos em São João del Rei, né, onde praticamente tive meus filhos aqui em Belo Horizonte, fui para lá, né, trouxe eles de volta para entrar no primário, né, na terceira série, quarta série. Isso lá é mineração, na mineração. Lá é mineração. Lá a gente produzia óxido de tântalo e óxido de nióbio lá. E casterita também. Foi onde desenvolvemos o lítio, né, a oportunidade do lítio lá. Depois eu tive a oportunidade na magnesita de também contribuir bastante, atuava praticamente no Brasil inteiro. Né? Magnesita é a empresa nossa aqui. Eu fiquei referência. Eu fiquei uma época com os fundadores, né, que é a família Pentan Guimarães, depois a GP comprou, GP Investimentos, então a diferença de gestão. E de lá eu fui para a Anglo América, né, em Goiás. Catalão, né? Catalão. Isso. De Catalão eu fui para Maracás. Você desenvolveu o projeto, se eu não me engano, Lago Resource, praticamente greenfield, né? Do zero, né? Você praticamente fez o projeto quase que... Do vanádio? Do vanádio. O vanádio, né? Eu cheguei quando estava o início da operação, né? Comissionando ainda a planta. E foi muito recompensador, porque todo o esforço que a gente teve, no começo estava bem difícil, né? A empresa não teve uma prontidão operacional de treinamento, de preparo adequada. Então, a gente teve que fazer as coisas reestruturar praticamente do zero para ela poder se tornar o que se tornou hoje, né? Pra você ter ideia, o preço do vanádio, ele caiu a 1/3 na época. Então, a gente não tinha dinheiro, porque a empresa não tinha pai rico. E a gente quase quebrou. Na época tinha muito sul-africano, tinha gente de fora, todos eles foram embora, ficaram os brasileiros mesmo para fazer a coisa acontecer. Em 2 anos, a gente construiu uma mineração com excelência operacional, reconhecida, né? Era a melhor operação de vanádio do mundo, com melhor qualidade de produto, um dos custos menores do mundo e a melhor eficiência de processo. Então, a gente desenvolveu um trabalho fantástico, inclusive... Quando a gente saiu, né, não renovou um contrato de off-take, contrato de venda, nós desenvolvemos a parte comercial nós mesmos e desenvolvemos uma estratégia para atingir a indústria aeroespacial. Muito legal. Né? No final, a gente acabou fazendo também bateria, nós abrimos uma subsidiária em Massachusetts, nos Estados Unidos, para fazer baterias de vanádio. Muito legal. Atuando exatamente em linha, né, com a transição energética, contribuindo para que a gente possa desenvolver tecnologia e ter um país, um planeta melhor. Não, e assim, a gente fica muito honrado porque independentemente do capital ser origem nacional, estrangeira e tudo, a tecnologia humana é nacional, vamos dizer, made in Brasil. Com certeza. Isso é uma referência, né? Isso aí pra gente é muito bom. E de lá você... Então, depois desse novo desafio, você foi aí para outros novos desafios, né? Hoje eu estou na Lithium Ionic, que também é uma empresa listada na Bolsa do Canadá, mas a operação é 100% no Brasil. Né? Focado em exploração de lítio no Vale do Jequitinhonha. Em 2 anos e meio, nós conseguimos identificar mais de 60 milhões de toneladas de recurso. Que bom, né? Desenvolvemos um projeto já no estágio de feasibility study,
né, com toda a parte de engenharia, toda a parte de plano de mina feito. Então, nós temos um projeto, o projeto Bandeira, nós vamos investir 1,5 bilhões de reais, né? O NPV do projeto é 1,3 bilhões de dólares. Que maravilha. E produzir lítio, né, concentrado de lítio, de uma maneira extremamente competitiva. E assim, Paulo, olha como é que a vida é, né? Se você pegar aí o Brasil, né, você tem várias regiões com IDH muito baixo. E aí você vai chega no estado de Minas Gerais. E eu cansei de fazer projetos, participo até hoje com o pessoal da família do Jairo Azevedo, do qual quero mandar um abraço aqui e tudo, as famílias de Curvelo. E a gente sempre fez muito trabalho com as comunidades, né, de ajudar e tudo. E o Vale de Jequitinhonha sempre foi um lugar muito pobre, um dos lugares mais pobres do Brasil e dos menores IDHs aí do mundo, e talvez o estado de Minas Gerais, sempre com dificuldade, sempre com problema. E olha para você ver que a terra, né, com essa riqueza que Deus nos proporcionou, hoje pode se transformar num polo, né, não só do estado de Minas Gerais, do Brasil, mas do mundo, né, com riqueza em minério, minerais assim, né, excepcionais, e que muito do trabalho que vocês, com essa tecnologia embarcada e experiência, mais do que tudo, e na sua pessoa, pode transformar a região inteira, né? Pode transformar nas regiões talvez mais ricas do estado, mais ricas do Brasil. Quer dizer, você ali com aquela tecnologia, com o minério, com aquilo que está ali, né? Fazer toda uma população daquela região se transformar, né? Isso não tem preço, né? Isso para a gente que está aqui e convive direto, às vezes pessoas vão a Jequitinhonha com toda dificuldade, tudo, virar um polo, né? Virar um polo de atratividade mundial, com grandes empresas, grandes investimentos. Quer dizer, isso aí é uma coisa, né? Não tem preço, né? Com certeza. Eu acho que a mineração dá essa oportunidade de criar uma atividade que gera uma vida melhor para as pessoas, né? Que dá oportunidade de emprego, que tem uma relação de respeito, né? De consideração para aquelas pessoas que trabalham e para as pessoas que não trabalham, né? Esse que é o nosso foco, esse que é o que motiva a gente para ir. E olha para você ver, né, Paulo, uma coisa muito curiosa. Olha para você ver como que a informação, a educação, né, e a experiência transformam. Aquelas pessoas que estão lá no Vale do Jequitinhonha, né, as pessoas que moram lá, eles estão sentados, ou estão em cima, ou estão vivendo, ou estão morando em cima de um pote de ouro, né? Porém... No caso lá é lítio. Claro, em cima do lítio, que é um grande referencial. Mas eu falo assim, mas que não tem informação, que não tem tecnologia, que não tem educação. Ou seja, quando você leva todo esse know-how, né, você transforma aquilo ali. As pessoas nem sabiam. A gente teve algumas negociações aqui no escritório, na área de mineração e tudo, que era muito curioso. Os proprietários das terras reclamavam pra gente, pô, na herança eu só recebi essa montanha aqui, que não planta nada, que é só pedra, que é só isso. E era puro minério. Era um presente fantástico. Era um presente, e ele estava reclamando, eu só ganhei essa montanha aqui, que o gado não passa, que não planta nada, que não nasce nada. E era um minério riquíssimo, né? Então, assim, essa falta de informação, e a gente vê, né, hoje com as tecnologias, as empresas, e especialmente as pessoas, porque também não adianta a empresa, né? A gente sabe que as pessoas é que fazem a diferença. Então, você como empreendedor, né, hoje como um grande profissional que você poder ter a oportunidade de ir lá e transformar essa realidade, isso tem preço, né, Paulo? É uma coisa assim, a gente que está de fora e assiste, é uma coisa muito gratificante, é uma coisa, poxa, você transforma ali todo um contexto, né? Tem exploração, tá ganhando dinheiro. Claro, óbvio, a exploração é exatamente isso. Porém, você está levando tecnologia, você está distribuindo renda, você está melhorando, está treinando. Você tem uma outra
realidade, né? Ô Felipe, o que deixa a gente mais feliz são a forma como a gente impacta a vida das pessoas. Se você fala assim, Paulo, tá, qual que era a produção que você tinha quando você trabalhava na Anglo-América? Sinceramente, não sei. Isso não importa. É claro que a gente fez um ótimo trabalho, procurou produzir com o menor custo do mundo, né, ter melhor eficiência, porque se você não fizer assim, aquela atividade, você vai botar em risco o emprego de todo mundo e todas as pessoas que são beneficiadas com aquela atividade. Então, a responsabilidade é muito grande, né? Eu digo que os fundamentos de um negócio, de ter custo baixo, de ter margem, de gerar, permitir ter verba para fazer mais investimentos para crescer, esse é o seu papel. Né? Claro. O mundo não vai mudar dos seus fundamentos. Não tem almoço negócio. grátis. Não tem almoço grátis. Exatamente. Né? Mas à medida que você faz um trabalho que gera um resultado econômico muito positivo, com toda a responsabilidade social, ambiental, né? Isso já está incorporado. Aí você cria a condição para gerar mais ainda. Né? E eu não lembro das toneladas produzidas, mas lembro de tanto de pessoas que ficaram agradecidas, que tiveram oportunidade, que melhoraram de vida, né? E isso é que faz a diferença. Não tem preço, né, Só Paulo? isso. Essa que é a história, um resumo da... com certeza. Você vai, onde é que você trabalhou? Olha, eu ajudei pessoas e procurei dar oportunidade. Às vezes não consegui, porque a gente é limitado, né? Mas eu fiz o melhor que eu pude exatamente nessa linha de ação. E isso, assim, né? Não tem preço, porque às vezes uma pessoa dentro de uma empresa, dentro de um projeto, dentro de um investimento, dentro de uma área de expansão e crescimento, você transforma ali a vida de milhares de pessoas, né? E, ô Paulo, a gente teria aqui tempo para ficar aqui, gente, para conversar, tanta experiência que o Paulo tem, a gente ficava aqui, na verdade não é um podcast, é uma minissérie, a gente teria que repetir isso aqui várias e várias vezes, e até gostaria de agradecer, né, ao filho, né, do Paulo, que a gente comprou, como é que chama a empresa mesmo? A Help Vino. A Help Vino nós compramos aqui, queríamos fazer um brinde aqui, mas no momento que nós estamos aqui, no momento de trabalho, ele agradeceu, não posso nesse momento e tudo, mas nós vamos repetir com arregado ao vinho da empresa, né, do filho do Paulo, a gente comprou aqui, para realmente brindar, né, a esse podcast que é muito enriquecedor. E, infelizmente, nós estamos chegando ao final, né? É uma pena, mas está o convite aqui para a gente voltar e falar de vários outros aspectos, de vários outros temas, que a mineração é muito importante para o nosso país, é referência mundial, e a gente tem que falar o que a gente é bom, né? O Brasil é bom em mineração, pode melhorar, pode, mas a gente tem que valorizar. E a gente sempre pede, né, para os nossos convidados, para que você possa, assim, daquilo que você é hoje, de tudo que você viveu, daquilo que você realmente aprendeu, né, de toda a sua sabedoria, enfim, o que você poderia deixar para os nossos ouvintes, né, das pessoas que estão assistindo, das pessoas que estão participando com a gente no podcast, assim, o que você poderia deixar, assim, de legado, de informação, daquilo que você, poxa, né, enfim, o que você poderia passar, né, para os nossos ouvintes de mensagem, enfim, de tudo aquilo que você aprendeu ao longo de todos esses anos aí. Ô Felipe, eu vou ser sincero com você. O meu sonho não é deixar um legado. Se eu pensar isso, eu estou pensando em mim, né? E eu acho que eu sou só uma ferramenta. Eu só sou um instrumento. Que graças a Deus me deu condições, né, que me deu habilidades, que me deu vontade para fazer coisas que valiam a pena, que impactar as pessoas de uma maneira, de um jeito bom. Então, a única coisa que eu peço é obrigado, né, gratidão por tudo que a gente recebeu e deu condições de a gente fazer, e que eu continue a fazer a cumprir essa missão por mais 60 anos, tá bom, né? Tô com 61, tem muito se mais. puder ir mais 60, pode né, mais, vou ficar muito feliz. mais. Mas é isso, não tem
a pretensão de deixar meu nome gravado, porque meu nome não é isso que faz a diferença. O que faz a diferença são as pessoas que a gente ajuda e o bem que a gente proporciona para os outros. É isso mesmo, muito legal. E se hoje tiver um jovem aí iniciando essa carreira e querer ser um executivo de ponta, querer ser um profissional exemplar, assim, qual que é o conselho que você daria para esse jovem que está começando, ingressando no mercado de trabalho? Que você poderia falar para ele? Olha, me preocupa muito a turma que está vindo, né? Se a gente observar, o percentual de nem no Brasil é enorme. Um dos maiores do mundo, né? Nem trabalha, nem estuda. Eu fico apavorado quando eu vejo isso. Então, as pessoas que estão procurando um caminho, o conselho é só um. Cara, dedica no que você gosta, tenta perceber. Às vezes ele não sabe exatamente o que gosta. Às vezes a gente começa a estudar, né, tem algumas fases que você fala, pô, não sei se eu estou gostando disso. Procura ver qual que é o resultado daquele estudo, daquele esforço, né, se você gosta do que está lá. Tenho certeza que o médico estuda 6 anos, mais a residência, mais 3, 4 anos. Se ele for ficar só olhando esse período, ele desiste. Mas ele está olhando o propósito que ele tem na vida quando ele for médico. O que motiva ele é fazer a diferença lá na frente, né? Pessoas que precisam, ele vai estar lá para poder ajudar. Então, eu acho que a turma jovem de hoje procura ver o que propósito você gostaria de ter para sua vida. O que vai fazer a diferença, que vai falar assim, puxa, valeu a pena dar todo o esforço, né? Ter toda a dedicação esse tempo todo. Porque isso que vai ser o motivador, que vai ser aquilo que vai pesar na hora que tiver nos piores momentos. A paixão, né? Propósito, paixão, né? Olha para frente. Tem uma meta. Se você fizer isso, pode ter certeza, você vai ser um ótimo profissional, você vai ser uma ótima pessoa, e eu tenho certeza que vai cumprir suas metas e chegar nos seus objetivos. Essa que é a história. Maravilha, meu amigo. Mais uma vez, eu queria agradecer, né, muito aqui ao nosso grande convidado, Dr. Paulo Minsk. E você quer deixar aqui os contatos para as pessoas te seguirem, te acompanharem, as redes sociais, né? Hoje em dia é o mundo, vamos dizer assim, né? Não, eu não tenho. Eu acho que as pessoas que botar Paulo Minsk vão me achar, seja no LinkedIn, ótimo, seja onde maravilha, for. então. Não tem problema. Queria agradecer o merchandising que você fez com o Help Vino. Claro, aí então vamos lá, todo mundo lá, comprar o vinho lá, é excepcional, nós compramos aqui, muito bom. É o melhor site, né, o marketplace que ele tem, na verdade. Sim, claro. De venda de vinho, seja para atacado, seja para varejo. Aliás, ele está entregando vinho delivery só em São Paulo, porque é a sede da empresa dele. E como eu tenho gêmeos, eu tenho para fazer propaganda do outro. Claro, com certeza. Que é a melhor empresa de acabamento de apartamentos de... Qual que é o nome? Chama MM Consultora. E qual que é o... tem Instagram? Ela tem Instagram, e ela atua muito aqui no Belvedere. Ah, que maravilha. Muito, os meninos são guerreiros. Acho que maravilha, acho que exemplo do pai, né? Se seguir o meu exemplo, eu tô feliz. Mas seguiu da mãe também. Maravilha. A mãe é dentista. Eu não posso falar nada, porque a mãe é uma referência. Minhas filhas são clientes e for falar da doutora Adriana, elas ficam loucas lá, amam. É uma excepcional profissional. Você que é ortodontista. Não, ortodontista não. Pediatra. Odontopediatra. Você me levou pro caminho errado. Odontopediatra de mão cheia. Fazendo propaganda até da esposa. Claro. Tem que aproveitar, porque realmente é uma referência. Eu nunca vi, né, com todo respeito ao meu sogro, que é dentista também, mas ele não é especialidade na pediatria, mas enfim... Se você precisar de uma pessoa para cuidar, né, dos dentes dos seus filhos, doutora Adriana Minsk é uma bênção. Vou te falar que minhas filhas amam e é referência, viu? Pode ir lá que a família toda é uma referência. Eu também recomendo ela, e não só excelente odontopediatra, né, que eu percebo com o jeitinho dela chegar em casa e contar os
os causos com as criancinhas e como é que no final da história todas elas dão um grande abraço. Hipnotizar, né? Impressionante. E eu tive um trauma, né? Particularmente falando desse assunto, na época que eu tinha que cuidar da criança. Nossa senhora, falava em dentista, eu quase caía duro. Hoje, se você fala na minha casa, nós vamos na doutora Adriana Miss, minhas filhas amam, quer ir lá, de qualquer jeito que ganha uma lembrancinha no final, elas amam. Maravilha. E essa é a doutora Adriana. Além de ser uma excelente odontopediatra, excelente esposa, excelente mãe. Maravilha. E aí você entende por que eu agradeço tanto. Que bom. Família abençoada. Isso abençoada. Aí. Pessoal, mais uma vez, um obrigado aí por todos vocês que estão participando com a gente. Continue nos seguindo nos canais aí, nas nossas mídias sociais. E muito obrigado mais uma vez aqui ao Dr. Paulo e toda a família que está convidada. Vamos chamar a turma aqui para falar também a Adriana, os filhos, para falarem aqui com a gente. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado, Felipe. Agradeço a todos vocês. Nós que agradecemos. Conversar e contar história é sempre bom. E guardar, né? Esse vídeo vai ficar aqui por mais 1 milhão de anos aí. Muito obrigado, meu amigo. Um abraço.